Numa Europa mergulhada no caos após a queda do Império Romano, um homem surgiu das névoas da Irlanda para reacender a chama da civilização. Ele não era apenas um monge, era um visionário, um rebelde e um intelectual destemido. Este homem é São Columbano, o gigante irlandês, que com sua fé e seu cajado redesenhou o mapa espiritual do continente. Robert Schuman, um dos pais fundadores da União Europeia, o chamou de o santo patrono de todos aqueles que buscam construir uma Europa unida. Hoje, vamos desvendar a história deste peregrino de Cristo, cuja jornada épica moldou o mundo como o conhecemos. Nascido em 543, em Leinster, na Irlanda, Columbano era um jovem abençoado, com uma inteligência rara e uma beleza física que chamava a atenção. O mundo secular o tentava, oferecendo prazeres e uma vida de destaque. No entanto, ele sentia um chamado mais profundo. Para escapar das armadilhas do mundo e de uma paixão que o atormentava, ele buscou o conselho de uma sábia eremita. As palavras dela foram como fogo em sua alma, inspirando-o a abandonar tudo. Ele ingressou no famoso monastério de Bangor, um centro de aprendizado e disciplina sob a liderança do rigoroso São Congal. Por anos, ele se dedicou à oração e ao estudo, absorvendo todo o conhecimento dos manuscritos e da fé. Mas seu coração inquieto pedia mais. Ele ansiava pela peregrinatio pro Cristo, o exílio voluntário, por amor a Cristo, uma prática radical dos monges irlandeses, que significava deixar a pátria para sempre para evangelizar terras estrangeiras. Por volta dos 50 anos, uma idade em que a maioria dos homens pensava em descanso, Columbano iniciou a maior aventura de sua vida. Com 12 companheiros, ele embarcou em um simples barco de madeira e atravessou o Canal da Mancha, desembarcando na Gália, a França moderna. Por volta de 590, o que ele encontrou foi uma terra de contrastes, ruínas da glória romana ao lado de uma igreja enfraquecida e uma nobreza mergulhada na decadência moral. Ele não se intimidou. Onde havia desordem, ele via uma oportunidade para construir. Sua primeira fundação foi em Annegrai, nas ruínas de um antigo forte romano. Logo em seguida, ele fundou o monastério de Luxeuil, que rapidamente se tornou o centro monástico mais importante de todo o Ocidente. Centenas de jovens da nobreza e do povo comum, atraídos por sua santidade e rigor, abandonaram suas vidas para se juntarem a ele. Esses monastérios não eram apenas locais de oração, tornaram-se faróis de cultura, escolas de agricultura e centros de rigor moral que irradiavam luz por toda a região. Columbano era um homem que não temia os poderosos. Sua integridade era inegociável, e ele não hesitava em falar a verdade, mesmo que isso lhe custasse caro. Ele confrontou abertamente o rei da Borgonha, Teodorico II, denunciando seu estilo de vida imoral e a recusa em tomar uma esposa legítima. Sua maior adversária, no entanto, foi a avó do rei, a astuta e implacável rainha Brunilda. Ela via a influência de Columbano como uma ameaça direta ao seu poder e ao futuro de seus bisnetos ilegítimos. A tensão explodiu quando Columbano se recusou a abençoar os filhos do rei, declarando que eles não herdariam o trono. A fúria de Brunilda foi implacável. Columbano foi preso e condenado ao exílio, a ser enviado de volta à Irlanda. Mas o destino, ou a providência, tinha outros planos. Enquanto o navio se preparava para zarpar, uma tempestade violenta e inexplicável o empurrou de volta à costa repetidamente. O capitão, aterrorizado, se recusou a continuar. Columbano entendeu o sinal. Sua missão na Europa ainda não havia terminado. Livre, mas ainda um exilado, Columbano iniciou uma nova jornada, ainda mais audaciosa. Ele e seus monges viajaram para o leste, subindo o rio Reno. Pelo caminho, ele pregou
aos povos germânicos, muitos dos quais ainda praticavam o paganismo. Sua jornada o levou pelas paisagens deslumbrantes da Suíça, onde ele deixou discípulos que fundariam monastérios, como o famoso de São Galo. Já com quase 70 anos, uma idade extraordinária para a época, ele enfrentou seu maior desafio físico, atravessar os Alpes gelados, para chegar à Itália. Do outro lado das montanhas, ele encontrou um novo protetor, o rei lombardo Agilulfo. Impressionado com a santidade do monge irlandês, o rei concedeu-lhe um pedaço de terra, em um vale isolado dos Apeninos. Ali, em Bobbio, Columbano fundou sua obra-prima, o monastério de Bobbio-Tournai, um dos maiores centros de saber da Idade Média. Sua biblioteca era lendária, preservando incontáveis manuscritos clássicos e cristãos que de outra forma teriam se perdido para sempre. Séculos depois, a fama de Bobbio e de sua biblioteca serviria de inspiração para Umberto Eco escrever seu famoso romance, O Nome da Rosa. O legado de Columbano não está apenas nas pedras que ele assentou, mas nas ideias que ele semeou. Ele escreveu uma regra monástica famosa por sua severidade, enquanto a regra de São Bento focava na moderação e na comunidade. A de Columbano enfatizava a obediência absoluta e a mortificação da vontade própria como o caminho mais rápido para a santidade. Seu lema era: se queres conhecer o Criador, aprende primeiro a conhecer-te a ti mesmo. Mas talvez sua contribuição mais duradoura para a prática da fé tenha sido a introdução do costume irlandês da confissão privada e frequente. Até então, a penitência na Europa continental era um ato público, severo e geralmente realizado apenas uma vez na vida. Columbano e seus discípulos popularizaram a ideia de confessar os pecados a um sacerdote em particular e receber uma penitência, uma prática que transformou a vida espiritual de milhões e se tornou um pilar da Igreja Católica até hoje. São Columbano faleceu em 23 de novembro de 615, em seu amado monastério de Bobbio. Ele se definia humildemente como um peregrino ou viajante, mas as marcas que deixou foram permanentes. Em uma de suas cartas ao Papa, ele foi a primeira pessoa na história a usar a expressão totius Europae, de toda a Europa, para descrever a unidade cristã que ele via se formando no continente. Uma comunidade unida pela fé, acima das divisões de reinos e tribos. Ele foi um construtor de pontes, não apenas entre a Irlanda e o continente, mas entre o passado clássico e o futuro cristão da Europa. Hoje, Columbano permanece como um símbolo poderoso de coragem intelectual, zelo espiritual e da convicção de que um único indivíduo, movido por uma grande fé, pode verdadeiramente mudar o mundo. Sua história nos lembra que as maiores jornadas começam com um passo de fé para o desconhecido. Obrigado por assistir. Se você se inspira em grandes histórias de fé e coragem, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!